altar de ouro que está diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua palavra. E baseado nessa escritura, irmão, nós queremos falar hoje sobre o outro anjo depois dos 7 anjos. Outro anjo. Esses 7 anjos, irmãos, aqui é um assunto que vamos falar outro dia. Vamos tirar um dia para tratarmos sobre esse assunto. Mas existem 2 linhas de pensamento dentro da mensagem sobre esses 7 anjos. Uns dizem que esses 7 anjos são as 7 teofanias dos 7 mensageiros, começando com Paulo e terminando com William Branham. Diz que são as teofanias dos mensageiros das eras. E outro pensamento diz que esses 7 anjos, quando chega em Apocalipse 10, ele se transforma em um, que é um anjo forte. Mas vamos deixar para tratar esse assunto em próxima oportunidade. Mas hoje queremos falar sobre esse outro anjo. Quem é esse outro anjo que aparece depois desses 7 anjos? Quem é esse outro anjo? Irmãos, existem alguns pensamentos, algumas linhas dentro da mensagem sobre esse outro anjo. Uns dizem, porque, veja só, a palavra anjo vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Então, segundo a tradução, quer dizer, outro mensageiro depois dos 7 mensageiros. Aí uns dizem que esse outro mensageiro, que vem depois dos 7 mensageiros, uns dizem que é William Souto Santiago, outros dizem que é aqui no Brasil tem uns 3 que dizem que eles são outros mensageiros depois desses anjos, especialmente depois do 7º anjo, que nós sabemos que o primeiro mensageiro da era foi o Paulo e o último foi o William Branham, o 7º mensageiro. Então eles dizem que depois de William Branham apareceu outros, aí vem, aqui no Brasil vem um tal de Romilson, que diz que ele é outro mensageiro depois de William Branham. Tem o Osmar Rodrigues Costa, né, que também diz que é o 8º. Lá na Costa Rica, né, nos países da língua espanhola, tem o William Souto Santiago, que diz que ele é o sucessor do 7º anjo. Lá na África, né, na Costa do Marfim, tem o Cacô Felipe, que diz que é esse anjo aqui, esse outro anjo, esse outro mensageiro que apareceu depois dos 7. Mas, na realidade, quem é, irmão, esse outro anjo? Então hoje nós vamos aprender, baseado na Bíblia e na mensagem do 7º anjo, quem é esse outro anjo depois dos 7 anjos. Vamos ver o que é que a Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse, fala sobre esse outro anjo. Muito bem, aqui no capítulo 5 do Apocalipse, começando com o capítulo 7, perdão. Vamos começar com o capítulo 7 do Apocalipse, versículo 1 ao versículo 2. Diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Então, veja, 4 anjos. Quem é esses 4 anjos aqui? Esses 4 anjos é Mussolini, Stalin, Eichmann e Hitler. Agora, veja aqui no versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, depois desses 4 anjos, apareceu esse outro anjo. Outra escritura, Apocalipse 10, versículo 1 diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Vamos ler mais outra escritura, Apocalipse 14. Apocalipse 14, irmãos. Apocalipse 14, versículo 17 e o versículo 18, onde o livro do Apocalipse fala sobre esse outro anjo. Mas só que o livro do Apocalipse não dá o nome desse outro anjo. Mas vamos lá. Capítulo 14, versículo 17 ao 18 diz assim: E saiu do templo,
que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E ele saiu do altar, outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a sua foice aguda e vindima os cachos de vinho da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então veja aí, nós lemos Apocalipse 5, Apocalipse 10 e Apocalipse 14, aonde fala sobre esse outro anjo. Agora, quem é? Não diz o nome desse anjo, mas vamos aqui. Antes de nós entrar nas mensagens do profeta, eu quero mostrar algo aqui muito importante, para que a gente venha entender que na realidade quem é esse outro anjo que aparece depois dos 7 anjos. Aí você, quando souber quem é esse outro anjo, então o William Souto de Santiago está fora, Cacô Felipe está fora, Osmar Rodrigues está fora, e qualquer outro que queira estar no meio, está tudo fora. Eu quero mostrar aqui, primeiramente, essa foto. Eu quero que vocês prestem atenção nessa foto. Essa foto dessa nuvem. Essa nuvem, ela apareceu no dia 28 de fevereiro de 1963, lá em Tucson, Arizona, Califórnia. Tucson, Arizona, lá nos Estados Unidos. Essa nuvem foi formada por 7 anjos. 7 anjos formou essa nuvem misteriosa. Até hoje, que você entrar na internet, lá está como nuvem misteriosa, ninguém sabe quem é essa nuvem, o que é essa nuvem. Mas essa nuvem, segundo o nosso profeta, disse que ela foi formada por 7 anjos, certo? Isso apareceu no dia 28 de fevereiro de 1963, em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos. Agora, que eu não estiver equivocado, 7 e 8 dias depois, esses 7 anjos que formou essa nuvem, eles pegaram o profeta de Deus e arrebataram junto, e o profeta foi arrebatado junto a essa nuvem. Muito bem, eu mostrei essa nuvem para vocês agora compreender quem é realmente esse outro anjo que aparece depois dos 7 anjos. Na mensagem Senhores, esse é o tempo, parágrafo 329, veja o que o 7º anjo diz sobre esse acontecimento. Essa mensagem ele pregou em 1960. Então, em 1960, ele pregou essa mensagem, Senhores, esse é o tempo. E nessa mensagem relata 6 sonhos de 6 irmãos e a visão que o profeta teve. Então, 6 irmãos teve 6 sonhos, e eles relatou esse sonho ao profeta, e o profeta, o 7º anjo, irmão Brana, teve uma visão. Então essa mensagem, ela está baseada nesses 6 sonhos e nessa visão. Aqui no parágrafo 329, o irmão Brana diz assim, ó: poderia ser isso, o trovão forte, ou o 7º anjo na constelação de 7? Veja só, que aquela nuvem que apareceu em Arizona, Tucson, em 63, foi formada por 7 anjos. E depois eles pegaram o 7º anjo, o irmão Brana, e levaram para aquela constelação de 7. Então, quantos anjos tinham ali? Veja o que é que o irmão Brana disse. Poderia ser isso, o trovão forte, ou o 7º anjo. Esse 7º anjo aqui é o irmão Brana, o anjo terreal, na constelação de 7. Então, quantos anjos ficou? Quantos anjos ficou ali? Porque 7 anjos vieram e pegaram o 7º anjo da terra e levaram lá para o ar. Ficou quantos anjos? Aí o irmão Brana continua. Constelação do 7º período. A pirâmide formada, 3 de cada lado e 1 em cima. Quer dizer, 3 anjos no lado direito, 3 anjos no lado esquerdo e um anjo em cima fazia o 7º. E esses 7 anjos pegaram o profeta e levaram para o ar. E ele diz assim: que caíram da eternidade. Poderia ser? Este é o mistério dos trovões, que trarão de volta a pedra angular. Então você veja
que o profeta pregou essa mensagem baseada em pergunta. Senhores, é esse o tempo? Então você veja, 7 anjos tomou o profeta e levou para a constelação de Sete. Agora vamos ler mais outro parágrafo aqui, na mesma mensagem. Senhores, é o seu tempo, parágrafo 184. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. 184 da mensagem, senhores, é esse o tempo, para vocês entenderem quem é esse outro anjo depois dos 7. Veja o que é que o profeta diz. Quando se aproximaram, o poder de Deus, o Todo-Poderoso, me levantou para encontrá-lo. Tá vendo aí? Aqueles 7 anjos se aproximou do profeta e levantou ele para encontrar com eles. Posso ver aquilo nunca me deixou. 8 dias se passaram e ainda não posso esquecer aquilo. Nunca tem havido algo que me preocupe com isso, ou tenho feito. Minha família contará. Eu poderia ver aqueles anjos, aquelas asas velozes atrás, viajando mais rápido que o som podia viajar. Vinham da eternidade, como num piscar de olhos, nem mesmo o suficiente para pestanejar, somente um abrir de olhos. Ali estavam eles. Não teve tempo para contar, não teve tempo. Somente pude olhar anjos fortes e grande poder, brancos como a neve, asas na cabeça, e eles estavam um som. E quando fizeram, fui arrebatado àquela constelação. Tá vendo? Você está vendo aí? Que aqueles 7 anjos que formou aquela nuvem, em 63, eles vieram e tomaram o profeta. 7 anjos tomaram o 7º anjo. Então, quantos anjos ficou lá? Então, quem é esse 8º anjo? E o Mombrana continua dizendo, aquela constelação em forma de pirâmide, pensei, estava estorpecido dos pés à cabeça, e disse, isso significa que haverá uma explosão que me matará? Eu estou ao final do meu caminho, não devo dizer isso à minha gente. Quando esta visão se for, não quero que saiba acerca disso, porém, o Pai Celestial me deixou saber que meu tempo tem terminado. Não o direi a ninguém, minha família, porque assim se preocuparão por mim, porquanto ele está pronto para ir. Estes anjos têm vindo por mim e morrerei muito em breve. É uma espécie de explosão. Então você veja que o profeta teve essa visão. Em 62 ele está contando sobre a visão que ele teve desses anjos. Mas quando foi em 65, essa visão se tornou realidade. Vamos adiante aqui na mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? Que foi pregada em 1965, parágrafo 146 ao 150. Parágrafo 146 ao 150. Veja o que é que o irmão Brana diz. Em 62, quando ele prega a mensagem Senhores, é seu tempo, ele conta da visão que ele teve sobre esses anjos. Isso foi uma visão. Mas agora aqui ele está relatando de algo que aconteceu literalmente em 63. Em 62 ele teve a visão. Em 63 essa visão se tornou realidade. Veja só, parágrafo 146 ao 150 da mensagem. Qual a atração sobre a montanha pregada em 1965, o irmão Brana diz. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, se cumprindo. Haverá luz no tempo do entardecer, sobre o monte pôr do sol, na floresta, Colorado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pega o mapa e veja se o pico do pôr do sol está lá, exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Quer dizer, depois que aquilo aconteceu, aquela nuvem formada por 7 anjos apareceu lá em Arizona, Tucson, no deserto do Arizona, em 63. Depois aquilo aconteceu com o próprio Mombrana. Aqueles anjos que formou aquela nuvem vieram e tomaram o profeta e arrebataram o profeta para o meio daqueles anjos. Ele continua dizendo assim,
aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. Olha aí, olha o que o irmão Branco está dizendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. Que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quanto a viram, a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1. Veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Então você veja, os anjos formaram aquela nuvem, eles tomaram o anjo terrenal, que era o irmão Brana, levaram para lá. E quando aconteceu isso, teve um anjo que se destacou. Um anjo que se destacou. O seu destaque foi mais do que os outros anjos. Porque quem era esse anjo? Vamos ver o que é que o irmão Brana diz. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo a sua palavra prometida outra vez. Apocalipse 10, de 1 a 7. Nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7, a última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17, 30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aí aqui, no 150, o irmão Brana diz, a ciência, Tux inteiro ainda anda escrevendo artigo e colocando jornais lá longe, no Monte Lemon, que é o mesmo Monte Pôr do Sol. As grandes câmaras não viram aquilo se levantar de onde estavam de pé, flutuando em direção ao oeste. Tá vendo assim? Além dos anjos arrebatar o profeta, ele ainda ficou flutuando até o oeste. Até o oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da maneira que foi, indo diretamente sobre Fênix e atravessando sobre Prescott e através da montanha, a costa oeste, diretamente para onde estávamos indo, diretamente para o Alasca. E lá está, trovejando e seguindo exatamente para aquele rumo. Então, você veja que em 62, o profeta de Deus tem uma visão sobre aqueles anjos que toma ele, e quando chega em 63, aquela visão se torna realidade. Aqueles 7 anjos tomam o profeta numa constelação de 7. Uma constelação formada por 7º anjo. Eles tomam o irmão Brana, o profeta, o 7º anjo, e leva para aquela constelação. Então fica 8 anjos, irmão. Agora, quem é esse outro anjo depois dos 7 anjos? Quem é? Será que é Cacô Felipe? Será que é Osmar Rodrigo Costa? Será que é William Souza de Santiago? Será que é Romilson? Será que é fulano? Será que é Ciclano? Não. Esse outro anjo, depois dos 7 anjos, não tem nada a ver com nenhum outro mensageiro. Porque o único mensageiro que os gentios tiveram se chamou William Brana. Depois dos 7 mensageiros das eras da igreja, só vai ter 2 mensageiros para o judeu. Fora disso, não tem mais mensageiro para o gentil. O último mensageiro que Deus levantou para o povo gentil foi o 7º anjo, William Brana. Mas vamos continuar com isso aqui. Mensagem, o 7º selo. Veja o que o irmão Brana diz aqui. Mensagem, o 7º selo, parágrafo 407. Veja o que ele diz aqui sobre esse anjo, esse outro anjo depois dos 7. Olha o que ele diz assim. Agora, o anjo que estava à minha esquerda realmente seria o último, ou o 7º anjo.
Se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda e olhava para ele, eu olhava para ele em direção ao oeste. Ele vindo em direção ao leste seria do lado esquerdo. Então aquele seria a última mensagem do anjo. Muito notável. Você recorde, como eu disse, que ele tinha sua cabeça voltada para trás e suas grandes asas pontiagudas, como ele voou diretamente até a mim. Agora, aquele é este sétimo selo. Então, aquele, irmão, anjo diferente dos outros demais, que voou até o profeta, ele está dizendo que ele era o sétimo selo. E quem é o sétimo selo? Ele continua. Ele ainda é uma coisa notável. Nós não sabemos ainda o que é, porque não foi permitido ser cumprido. Quer dizer, o irmão Branham não sabia quem era aquele anjo naquele momento. Mas será que o profeta de Deus partiu sem saber quem era esse anjo notável? Esse anjo diferente, que ele disse que esse anjo era o sétimo selo? O sétimo selo não voou, esse anjo não voou para William Souto, nem para Osmar Rodrigues, nem Cacô Felipe, nem Silcano, nem Beltrán, não. Esse anjo, que era o sétimo selo, ele voou para o sétimo anjo terreal, que era o irmão Branham. Vamos adiante aqui com mais algum parágrafo. Mensagem tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. Parágrafo 82 ao 83. Veja o que ele diz. 82 ao 83. Olha o que ele diz sobre esse anjo notável. Ele diz: então, cada um vinha dizendo: irmão Branham, eu vejo sua foto aqui. Você sabe como é. Mas esse grande extensão, como esse irmão tem aqui, onde isso... Desculpem-me, irmão Branham, pega a foto. Aqui está a maneira em que começou a subir. Entendendo-se? Na verdade, está do lado direito. Todos vocês se lembram que eu disse, o anjo notável, que foi o que conversou comigo, estava do lado direito, até mesmo antes de acontecer. Vocês se lembram? Suas asas pontiagudas, desse jeito, essas são exatamente as asas desse anjo. Enquanto subia, veja, como isto, por isso começamos a tirar foto, porque era tão misterioso. Mas quando a última foto, quando isso se tornou nos céus e assim por diante, assim como o Locke aqui publicou isso, vê como isso se elevava quando começou a ver, veja, ali vem a última foto, verdadeiramente principal, quando se formou. 83. Eles não sabem de onde isso veio ou para onde isso foi. Eles não sabem. A ciência está completamente perplexa acerca disso. Não sabe o que aconteceu, mas nós sabemos. Havia sinais em cima no céu. Nós sabemos disto. Está vendo? Ele prometeu essas coisas, está vendo? E o único motivo por que foi permitido tirar isso. Então, se a ciência tirou foto desses anjos, mas a ciência até hoje não sabe quem são esses anjos. Mas o irmão Branham diz que nós sabemos quem é esse anjo, especificamente esse anjo notável, que voou até o profeta, e esse anjo era o sétimo selo. Vamos aqui, para nós encerrarmos, mensagem Festa das Trombetas, pregada em 1964, para 323. Para você saber quem é esse outro anjo depois dos 7. Veja só. 323. Veja o que é que o irmão Branham diz. Virá um mensageiro. Quer dizer, a palavra mensageiro é o significado da palavra anjo. Aí ele está dizendo assim, virá um anjo no último dia. Virá um mensageiro no último dia, o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. Quando esses imitadores, esses plagiadores da mensagem, como Cacô Felipe, William Souto, que já até morreu, Osmar Rodrigues, esses outros que são plagiadores da mensagem, que eles não têm mensagem. Como é que Deus vai enviar um mensageiro que esses mensageiros não têm mensagem, mas fica plagiando do sétimo anjo?
É isso que o William Souto fez, é isso que Cacô Felipe está fazendo, é isso que Osmar está fazendo, está plagiando, eles estão copiando a mensagem do sétimo anjo. Isso prova que eles não têm mensagem. Como é que Deus, irmão, vai levantar um profeta e esse profeta não vem com uma mensagem do dia? Porque cada profeta da Bíblia, cada mensageiro da igreja foram enviados por Deus e cada um trouxe a sua mensagem. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e o sétimo anjo, William Branham. Cada mensageiro, cada profeta que Deus enviou, eles vieram com uma mensagem. Qual é a mensagem de William Souto de Santiago? Qual é a mensagem de Cacô Felipe? Qual é a mensagem de Osmar Rodrigues Costa? Me diga, qual é a mensagem que Osmar prega? Qual é a mensagem dele? Não, todos eles ficam copiando do sétimo anjo porque eles não têm mensagem. Isso prova que eles não são mensageiros, na realidade, de nada. Mas veja o que o Mombrana diz. Virá um mensageiro nos últimos dias, o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. Agora, preste bem atenção o que é que ele diz. Os imitadores param aqui. Mas veja o que é que ele continua no mesmo parágrafo. Conceda isso, Senhor, que este grande mensageiro entre nós agora. Olha aí, esse mensageiro que ele disse que vai vir, já estava entre eles agora. Quem era aquele outro depois dos 7? Aí ele continua. O grande Cristo, o Espírito Santo, feito vivido e compreensível, abrindo a palavra e revelando a nós. Então quem é esse outro anjo, depois dos 7? É o próprio Jesus Cristo, cumprindo a sua segunda vinda. Oh, que coisa linda, irmão. Vamos ver que aqui o Mombrana continua dizendo. Possa ele guiar-nos de volta à fé pentecostal original. Como Pedro disse no dia de Pentecoste. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E foi sempre dessa maneira a toda pessoa até a igreja romana em Nicéia. Então, quem é esse outro anjo depois dos 7? É o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que veio até o profeta de Deus naquela nuvem de 63 e entregou para ele o sétimo selo, porque o sétimo selo, a irmã Brana diz, na mensagem Almas Encarceradas hoje, 217, que o sétimo selo traz Cristo novamente à terra. Então esse outro anjo, depois dos 7, não é outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo, na abertura do sétimo selo, que dá o início à sua segunda vinda. Irmãos, nós, e alguns ainda, eu digo nós porque a gente estava enganado, mas agora não estamos, mas tem alguns que estão enganados ainda, que ainda estão esperando a segunda vinda. Vai existir a segunda vinda ainda, mas não para nós, para a noiva. Porque a segunda vinda para a noiva já começou em 63. Nós estamos vivendo debaixo da segunda vinda. A segunda vinda que vai acontecer no futuro vai ser para o judeu, para os 144 mil, através de Moisés e Elias. Leia 180 da mensagem do arrebatamento, para você ver. Então, irmão, quem é esse outro anjo depois dos 7? É o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos ajude. Irmãos, eu não estou aqui criticando ninguém, certo? Eu não tenho nada contra a vida pessoal de nenhum. Eu sou amigo de todo mundo, mas é doutrina. Nós temos que falar sobre a doutrina verdadeira. Então nós temos que trazer aquilo que o profeta nos trouxe. Então que Deus nos ajude, que a gente possa compreender. E no próximo depois a gente vai vir falar sobre esses 7 anjos de Apocalipse 8, verso 2. Porque, como eu falei no começo, tem 2 pensamentos. E esses 2 pensamentos estão equivocados dentro da mensagem. Mas tudo bem, meus irmãos? Que Deus abençoe. E eu quero agradecer para todos os irmãos, os ministros, o irmão Francisco Mesquita, né? Lá de Curitiba, o pastor Rogério Camargo, de Porto Alegre, também o irmão Hércules, também de Porto Alegre, todos os irmãos, o pastor Samuel Rodão, lá de Santa Catarina, né? O pastor Ezequias também, o pastor Bruno César, também de Santa Catarina. Lá de Belém do Pará nós temos o pastor Rubens e o pastor Aurélio. Lá de São Paulo nós temos o pastor Cícero, o pastor Joesley, o pastor Moisés, irmão André, todos esses irmãos aí que me ajudou e se inscreveram no meu canal e estão aí me ajudando aí. Que Deus abençoe todos vocês
E você ainda que não é inscrito no nosso canal, entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o like, aperte o sininho para receber todos os nossos vídeos, tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude e compartilhe esses vídeos no meio da sua congregação, com os irmãos, com seus vizinhos, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe e, se Deus permitir, domingo nós estaremos lá na nossa igreja, lá em Caiçá, no sítio Nogueira, né? Vamos tentar gravar mais uma vez lá alguma coisa e na segunda-feira a gente coloca no nosso canal, na segunda-feira, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.